Hoje falarei com vocês sobre esse sentimento que muitas pessoas podem ter aqui nessa nossa vida. Esse sentimento que muitas vezes pode nos prender e faz com que nós nos sintamos menos, nos sintamos presos. E com isso, nós começamos a perder muito tempo nessa vida. E tempo é algo que nós não temos a possibilidade de perder. Falar nessa live sobre esse sentimento que é culpa faz com que nós começamos a entender quais são essas dinâmicas ocultas que está por trás desse sentimento que faz com que nós não conseguimos seguir a vida pela vida fora, né? Pelo caminho que nós temos pela frente. Quais são esses sentimentos que fazem com que a gente se sinta derrotado? Que a gente pode também acreditar que nós merecemos passar por algo que a gente acredita que está sendo punido. Quando eu falo de culpa, não tem como não falar de inocência, porque o sentimento de culpa e inocência anda muito junto. Porque muitas pessoas, às vezes, elas fazem com que o outro sente uma culpa para elas se sentirem inocentes. Então, diante de tantas dinâmicas ocultas em torno desse sentimento de culpa, eu vou iniciar falando de alguns que eu acredito ser uma contribuição para todos vocês que estão me ouvindo, para que vocês comecem a perceber o porquê muitas vezes muitas pessoas perdem uma vida inteira por conta do sentimento de culpa, né? E o que eu tenho para falar com todos vocês é que se todas as pessoas vivessem com esse sentimento, muitas coisas na Terra não aconteceriam e muitos de nós nos perderíamos. Se nós ficássemos presos a esse sentimento de culpa, poderíamos perder uma vida brincando. E nós sabemos, né, dentro das terapias holísticas e deste mundo que nós acreditamos que existe uma espiritualidade muito maior do que nós, que essa vida é de grande valia, não somente para nós que vivemos, mas também para os outros, que nós podemos ser uma contribuição. Então, iniciarei falando que a culpa e a inocência andam muito junto. Muitas vezes, as pessoas procuram caminhos para se sentirem culpados porque está identificado com algum ancestral que foi excluído. E para que esse sentimento seja liberado, essa pessoa pode buscar algo muito parecido ou igual que esse ancestral fez para que ela também possa sentir o mesmo sentimento, para ela não pertencer e ser excluído também. Então, falar de culpa, eu vou iniciar falando aqui num sentimento que acontece quando as pessoas traem. Nesse sentimento de traição, nós não somos tão livres para fazermos diferente. Então, a pessoa que faz e realiza a traição, ela pode estar identificada com um ancestral que também traía. E aí, para ela hoje, principalmente se for o pai dela que fazia algo parecido, ela hoje fazer isso, ela pode trazer essas imagens que ela tinha quando criança, de um excluído que era o pai, e a mãe muitas vezes podia julgar, ou as outras pessoas, e aí ela retoma esse sentimento, procura a traição não conscientemente, mas inconscientemente, para que ela tenha a mesma sensação desse pai que traiu a mãe, para ele se sentir também excluído, né? E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas que coisa doida, né? As constelações, elas são tão claras que para nós começamos a entender que parece algo até mirabolante. Mas o que eu tenho para falar com vocês, que tudo que nós vivemos e que nós achamos que é destino, muitas vezes está ligado à honra ao nosso sistema. Então, o filho que viu e conviveu nesse meio que o pai traiu a mãe, e a mãe passou por toda aquela dor, né?
ao mesmo tempo que ele sente a exclusão do pai e sente a dor da mãe de ter sido traída, ele acaba fazendo algo muito parecido com os dois. Ele pode atrair mulheres que também tenha no seu histórico traição e que elas também busquem um homem para trair. Então, quando nós falamos de traidor e traído, nós estamos falando de encontro de destinos, né? Os dois, existem algo nas duas pessoas que se entrelaçam e se encontram. Então, não existem inocentes, né? Existem uma honra ao sistema em que essas pessoas buscam o reparo. Mas como nós sabemos que só existe o amor que cura e o amor que adoece, a humanidade infelizmente busca o amor que adoece. E aí, ao invés de olhar para essa dor e pedir permissão para ser um pouquinho diferente e que eu vou fazer algo um pouquinho diferente de você para eu poder honrar a vida que chegou até mim, as pessoas acabam fazendo igual. E muitas vezes as pessoas que fazem igual, elas julgaram muito essas pessoas que cometeram. Então, quando chega na nossa geração o enfrentamento de também trair, e aí eu tenho essa culpa de ter traído, que muitas vezes eu nem queria ter traído, que a gente ouve muito isso nas pessoas que se arrependeu de ter traído, é porque está vivendo não o destino dela, está vivendo o destino de outras pessoas do sistema. Então, quando nós começamos a entender as constelações familiares, né, nós começamos a perceber que tudo é mais do mesmo. E aí a gente começa a ter um olhar cuidadoso sobre tudo o que existe. O que existe aí que interfere intimamente dentro de mim. Porque muitas vezes nós começamos a perceber que o sistema está cheio de pessoas que sentem a culpa, mas nós não conseguimos entender o porquê que tem tanta gente que sente culpa. Quando nós começamos a perceber que hoje nós vivemos muitas coisas que está ligada aos nossos ancestrais, nós começamos a observar o que tem aí nessas histórias que também está intimamente ligado comigo. A culpa e a inocência, elas andam muito juntas. Então as pessoas muitas vezes podem provocar alguma situação também, que às vezes elas estão cheias de culpas para poder elas se tornarem inocentes. Porque quando uma pessoa, eu vou falar no caso de traição, porque o caso da traição é um caso muito explícito de culpa, né? Essa pessoa que traiu, ela tem um peso tão grande da culpa que muitas vezes ela pode jogar na esposa a culpa dela ter cometido a traição para ela se tornar inocente. Então a culpa e a inocência elas estão intimamente ligadas, porque quando a pessoa se cansa de carregar essa culpa tão pesada, ela pode transferir algo para o outro que não tem nada a ver. E aí as pessoas ficam tentando procurar solução para algo que está no sistema dela. Então fica procurando explicações fora do que existe dentro. Falar de culpa é falar de tudo que nós devemos jogar fora. Então a culpa está no passado. E quando eu no presente ainda carrego algo que me prendeu no passado, eu tenho poucas chances de estar no presente. E com isso eu perco tempo. Porque eu fico olhando para o passado ao invés de olhar para o que está me acontecendo agora. Bom, hoje nós somos a soma de todas as nossas vivências. E eu não tenho como ser diferente, né? Daquele passado em que eu não conhecia o tanto de coisas que eu conheço. Hoje eu sou responsável pelas coisas que eu consigo dominar. Então as pessoas que ficam presas na culpa, elas ficam o tempo todo procurando respostas e procurando lugares para elas se sentirem cada vez mais culpadas. Então elas podem começar um relacionamento novamente e mesmo que ela não traia, ela faz de tudo para que ela não seja feliz nesse relacionamento, porque os ancestrais dela
mais diretamente ligada a ela, não foi feliz no relacionamento. Então, essa culpa de viver as coisas dos nossos ancestrais acaba perpetrando, porque as pessoas não conseguem perceber que elas podem fazer um pouquinho diferente do que os ancestrais. E essa culpa, muitas vezes, quando a gente vai olhando para a palavra culpa, nós vamos encontrando ela em várias nuances da vida. Principalmente quando eu sou uma pessoa que destaquei financeiramente do meu sistema. O meu sistema poderia ser um sistema mais simples, mais pobre, e eu, através do estudo e do trabalho, eu consegui angariar outras coisas que o meu sistema não conseguiu. E aí pode surgir uma culpa de eu ter dinheiro e os meus familiares não. E aí, nas dinâmicas ocultas, essa pessoa pode fazer várias coisas para ela não ter dinheiro. Inconscientemente, para ela pertencer, que é uma das leis das ordens do amor, ela pode fazer vários, ela pode se auto-sabotar, ela pode comprar as coisas e vender a preço de banana, ela pode iniciar grandes empreendimentos e de repente ela se desfazer desses empreendimentos para que ela não possa ter dinheiro. Então todas essas dinâmicas ocultas apontam para uma culpa de ter sido o diferente do sistema. Mas e aí, Renata? As pessoas que se destacaram financeiramente do sistema, elas não têm o direito de ter? Claro que elas têm o direito de ter. Mas através da inconsciência, muitas vezes ela sente essa culpa de ter e os outros não terem. Então, geralmente são pessoas que começam a fazer muito financeiro para o sistema todo, carregam um peso muito grande de dar aquele suporte financeiro para todos os outros que não conseguiram, sendo que todos os outros não tentaram, às vezes, fazer algo parecido com ela para poder também se destacar. Então, como ela vence as barreiras das crendices, das crenças as crenças limitantes do sistema dela e ela consegue se destacar, ela fica um pouco diferente do sistema. E aí, para ela não se sentir excluída, para ela não se sentir menos do sistema, que quando as pessoas veem os que são bem-sucedidos, fala que quer aparecer, que é metido, que é o riquinho da família, e muitas vezes essa pessoa pode não se sentir bem com tantas coisas que houve diante de algo que ela conquistou, que ela prefere perder para pertencer ao sistema, que é um sistema com poucas condições financeiras. Então essa culpa, ela vai aparecendo de várias formas em todos os lugares. O mais importante é que nós possamos ter um olhar atento para percebermos aonde que nós estamos identificados com, principalmente com essas ordens do amor, para que nós nos sintamos excluídos desse sistema. Então, quando eu falo sobre culpa, eu faço uma reflexão no que às vezes a gente ouve que as pessoas falam assim, aqui se faz, aqui se paga. Como assim, gente? Né? Como assim se a gente todos os dias temos a oportunidade de fazer algo diferente? Né? E se isso fosse tão determinante, né? Se fosse dentro daquelas filosofias deterministas, nós seríamos a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só que quando nós começamos a ver que tudo isso que nós acreditamos ser imutável é mutável, nós começamos a dizer sim para o nosso destino e aos meus ancestrais, me abençoe se eu posso ser eu. Se eu posso fazer um caminho um pouquinho diferente de vocês, eu naquele momento eu não tinha o conhecimento de tudo que me acarretaria a respeito dessa culpa que eu carrego, mas hoje eu tenho essa possibilidade de fazer um pouquinho diferente. E quando nós começamos a entender que a gente pode, a partir de hoje, fazer um novo amanhã, a gente começa a se libertar de tudo que fez com que nós nos prendêssemos. E o ego, gente,
Quando nós falamos em ego, o ego é especialista em querer nos prender nessa realidade. Porque o tempo todo, a pessoa que sente uma culpa, ela fica o tempo todo dizendo as mesmas coisas para ela mesma. E aí ela não consegue sair dos julgamentos. É como se todos os dias, ao acordar e ao deitar, o juiz estivesse do lado dele, o tempo todo falando as mesmas coisas para que ele não tentasse ser diferente, porque ele merece todo o sofrimento e toda a culpa que ele passa nessa vida. Então, a gente olhar para tudo isso com um determinismo faz com que nós acreditamos que Deus não seja tão bom. E se Deus é perfeito e bondoso, generoso e tudo que há de melhor, por que eu vou acreditar em um Deus punitivo, em que eu mereço sofrer, em que eu mereço não ser feliz? Então, a partir do conhecimento das constelações familiares, nós começamos a acessar as informações que faz com que nós identifiquemos nas nossas vivências hoje o que nós temos dos nossos ancestrais. Quando os nossos pais fizeram algo e sentiram culpado por algo e eu hoje, para eu sentir a mesma culpa, faço algo parecido e eu fico presa no mesmo lugar que os meus pais ficaram, eu estou apenas repetindo destinos. Eu estou apenas no mesmo padrão familiar. E aí eu só consigo quebrar esse vínculo, eu consigo quebrar essa corrente de repetição quando eu tomo consciência que eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que eu me escolho fazer. Quais são as escolhas que vocês têm feito diante da vida para que essa culpa diminua? O que vocês têm dito para vocês que vocês têm acreditado que é verdade e isso tem limitado vocês? Porque quando nós começamos a identificar que nós não somos os nossos erros, nós começamos a desvincular do ego. E aí a gente começa a entender, né, que essa questão de identificação faz com que nós nos percamos. E perdemos muito tempo, e tempo é aqui, não temos muito tempo aqui na Terra para poder perder, porque a vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. E aí, quando eu fico presa na culpa, eu não consigo avançar. Então, quando nós identificamos que o que aconteceu é um fato e eu sou diferente desse fato, eu separo o que aconteceu do que eu sou. E aí, quantas pessoas boas, maravilhosas nesse planeta, que elas ficam presas em frases, em fatos que ainda nem existe mais, né? Tem situações que ficaram para trás e as pessoas envolvidas naquelas dinâmicas nem estão mais na nossa vida e aí a gente fica acreditando que a gente ainda merece sofrer, né? E aí, o que acontece? Nós começamos a nos identificar com o que nós não somos, mas sim com o que nós acreditamos que é nosso. E o alerta de hoje que eu venho fazer aqui, que a humanidade tem perdido muito tempo no que diz respeito à culpa, de perderem tempo e vida com sentimentos que não existem mais, que não estão mais aqui. Então, o que eu tenho para falar com vocês é que vocês devem focalizar no hoje, na vida de vocês. Se vocês fizeram algo que vocês se sentiram culpado, que vocês possam, se não tiver a oportunidade de reconciliar com essa pessoa, que vocês possam imaginar essa pessoa na sua frente e vocês reconhecerem a dificuldade que vocês tinham naquele momento e por isso vocês não conseguiram fazer diferente, né? Quantas vezes nós falamos algo com as pessoas que nós nos arrependemos, que nós não gostaríamos de falar, coisas que doeram na hora que a gente falou e que depois vocês param e pensam assim, nossa, por que eu falei isso, né? Por que isso aconteceu comigo? Me arrependi e a pessoa que ouviu, ela
pode não aceitar mais nenhuma desculpa e nenhuma retratação. E aí vocês ficam com esse sentimento de culpa. Então que vocês possam imaginar essas pessoas na frente de vocês e vocês verbalizando para essas pessoas, que é um exercício sistêmico, tá, gente? Nas constelações nós fazemos muito exercícios sistêmicos, né? E aí vocês imaginam que essa pessoa que você acha que você prejudicou de alguma forma e carrega uma culpa por isso, vocês imaginam ela na sua frente e falam: eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu não era a pessoa que hoje eu tenho consciência de pedir desculpas pelo que eu te causei. E eu gostaria muito que você, né, energeticamente recebesse a minha acolhida de sinceros arrependimentos, né? Que hoje eu sou um pouquinho diferente daquela pessoa que cometeu isso com você. E eu peço que você me libere, que dessa forma também eu estou te liberando, porque quando eu fiz isso com você, na verdade eu estava fazendo isso comigo. Então, é aquela frase, né? Ninguém sai ileso do outro, porque a gente sempre está em trocas e que essas trocas nós podemos sempre ter a oportunidade de fazer trocas saudáveis, né? Porque muitas vezes num ato impensado, mas a gente sabe que existe no sistema, num ato que nós verbalizamos algo que não queria, nós falamos algo e também ouvimos algo que não gostaríamos. Então, hoje essa live sobre culpa vem justamente limpar, destruir e descriar tudo isso que existe dentro de vocês, que impede vocês de avançar, porque vocês ficaram naquele ser que vocês eram e hoje vocês têm uma consciência diferente para poder trilhar um caminho diferente. Pessoas que se envolveram em traição hoje muitas vezes se sentem um traidor. E aí, todas as vezes que se relaciona, o ego sopra: você é traidor. E é como se aquilo fosse determinar a vida dessa pessoa para o resto da vida. E que eu tenho para falar que todas as culpas que nós carregamos, devemos jogá-las fora. Porque todas elas fizeram com que nós hoje tivéssemos o conhecimento e aprendizagem que há tempos atrás nós não teríamos. E fez com que nós crescêssemos como ser humano. E aí nós ficamos mais atentos diante do que nós somos. Porque quando eu entendo que eu sou energeticamente tudo que existe no meu sistema, eu posso viver situações que não são eu que quero viver essas situações. Muitas vezes o destino do meu sistema me atrai para eu repetir, para que eu honre no amor que adoece essas pessoas que tanto nós amamos. Então, falar de culpa é falar daquele sentimento que faz com que nós nos identifiquemos com os nossos ancestrais que também se sentiram culpados por alguma coisa. E por isso eles não se perdoaram. O que eu tenho para falar com vocês, que Jesus em várias passagens, ele falava: vá e não peques mais, né? E diante de tantos conhecimentos que nós temos de passagens de Cristo, quantas vezes ele olhava e falava assim: perdoa-te. Muitas vezes as pessoas não se perdoam. Nós devemos nos perdoar. Nós somos capazes de perdoar tantas coisas que os outros nos fazem, mas nós somos implacáveis quando o assunto é conosco. Nós não perdoamos o que nós fizemos com aquela consciência que nós tínhamos naquele momento. E se perdoar é fazer uma abertura num universo de infinitas possibilidades para que nós possamos andar nesse mundo, fazendo com que as transformações que nós precisamos fazer em nós, que somos tão imperfeitos, para continuarmos nessa vida. É a chance nossa agora de nos organizarmos da melhor forma possível para quando nós formos chamados, nós estivermos em condições melhores do que quando nós entramos aqui no sistema. Então, para que nós possamos olhar para a culpa como uma forma de olhar o que há no sistema que deve ser ajustado.
E quando nós percebermos esse ajuste, que nós dizemos, obrigado pelo que você veio me ensinar, mas eu preciso seguir. E dá a oportunidade para que nós não fiquemos com aquele ranço que vai acontecer de novo, ou que diante de algumas situações que nós passamos, que as pessoas farão nós passarmos de novo, porque aí nós vivemos sempre com medo, com receio de viver e reviver aquele sentimento que não foi bom novamente. Falar de culpa é falar de perdão, é falar de renascimento, é falar de tudo o que faz a gente ser maior e não faz com que nós fiquemos presos nessa realidade que faz com que nós acreditemos que nós merecemos passar por isso, porque nós não somos tão bons. Que nós somos imperfeitos, nós sabemos, mas que nós merecemos outras chances diante do que nós aprendemos, nós também merecemos, né? Nós não somos tão bons para poder ir direto para o céu, mas não somos tão ruins também para ir direto para a imagem que Dante criou, que era do inferno, né? Então, nós estamos nesse meio caminho aí. E que nesse caminho do meio nós podemos e possamos olhar para o que faz com que nós olhemos, corrigimos e sigamos. E não que nós olhemos, fiquemos presos na culpa que não aumenta e nem melhora nós e ficamos presos no passado. Ficar preso no passado, nem aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele enredo, elas nem mais estão lá. E ficamos sozinhos nesse lugar, rodeados por pensamentos que fazem com que nós merecemos o pior, que nós merecemos pagar. Quantas vezes eu ouço a pessoa falar que está justamente pagando tudo que fez. Como assim? Hoje essa pessoa não tem mesmo a consciência que tinha. E hoje ela é uma pessoa um pouquinho melhor. Então nós merecemos uma nova chance. E existe uma frase do Chico Xavier que ele fala: não tem como nós voltarmos atrás e fazermos tudo diferente, mas temos como nós acertarmos o leme e fazer a partir de hoje um agora muito melhor. Então, falar de culpa é falar de tudo isso que nós não devemos mais carregar, porque já era. Agora não temos mais tempo para ficar olhando para o passado. A Terra está passando por tantas transformações, tantas mudanças, que nós mesmos, na nossa casinha, no nosso silêncio, no nosso cantinho, nós ficamos parados, assustados e pensando que isso tudo quer nos mostrar. O que isso tudo quer que a gente atente e nos cure? Porque são tantas informações que nós temos recebidos que muitas vezes nós possamos nos sentir perdidos. Mas quando o universo, quando Jesus é o norte e quando tudo o que faz com que a humanidade avance, né, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, os grandes mestres, né, é justamente isso aí. Espera a pessoa pagar e ela nem sabe, nem sente que fez nada de errado. Tem gente, isso é muito claro nas constelações, que as pessoas carregam as imagens que a pessoa fez proposital e muitas vezes aquela pessoa nem percebeu o que ela fez. Mas não tinha isso, né? Quantas vezes na constelação, quando os filhos abaixam em reverência aos pais, o representante do boneco que está ali representando os pais, parece que ele tem a vontade de levantar o filho, porque ele não entende por que os filhos estão fazendo a reverência. Os filhos estão fazendo a reverência porque eles carregaram os julgamentos dos pais, e os pais mesmo nem sabiam as imagens que os filhos tinham. Então, a gente às vezes espera algo das pessoas que nem sabem quais são as imagens que nós temos delas. Então, imagens, né? Quando eu falo de imagens, hoje até coloquei um post no meu feed, é justamente isso. As imagens que nós muitas vezes temos foram coisas que nós ouvimos falar, ou que a nossa mente fez com que a gente acreditasse que elas eram verdades. E aí
às vezes nós carregamos uma culpa e a pessoa essa culpa fez com que a gente sentisse, né? Essa pessoa que estava lá, muitas vezes ela nem sabe o que aconteceu. E aí a gente fica carregando essa culpa pela vida fora. Então, falar de culpa é falar de perdão. Falar que nós devemos perdoarmos, porque nós hoje já não somos aquelas pessoas que fizeram aquilo. Hoje, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós começamos a ter consciência de qual é a melhor forma que hoje eu tenho para agir. Muitas vezes o conhecimento que eu tenho hoje eu não tinha naquela época. E aí eu não era tão livre para fazer diferente, né? Então hoje, com a Renata, versão atualizada 2021, com vocês, com a versão atualizada de vocês têm a possibilidade não de mudar o passado, mas fazer com que a partir de hoje vocês possam fazer um futuro melhor. Porque o amanhã vai depender de como nós agimos hoje. E o que foi no passado não interfere mais hoje, só se nós permitirmos. Quando nós permitimos que o ego o tempo todo fique nos chicoteando, fazendo com que nós não vamos conseguir avançar, que nós não merecemos, que nós devemos pagar, que nós merecemos o pior, nós vamos viver o pior. Mas quando nós acreditamos que hoje eu sou capaz de fazer um pouquinho diferente, eu tenho chances de fazer a minha vida a partir de agora algo melhor. Então, falar de culpa é falar de algo que é pesado, falar de algo que não cabe mais na humanidade. Se a gente pudesse peneirar a humanidade, dentro dessa peneira estaria muitas culpas. As pessoas deixam de viver a sua melhor versão em detrimento dessa culpa que elas carregam. E muitas vezes os envolvidos nem sabem o que está acontecendo dentro de quem carrega essa culpa. Então, gente, mais do que nunca, em tempos de mudanças exterior e principalmente interior, que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que nós possamos agir igual Santo Agostinho deixou no legado dele, né? Santo Agostinho perguntaram para Santo Agostinho como que ele fazia para poder todos os dias ele ter uma vida melhor, para que ele pudesse ser uma pessoa melhor. Ele falou e deixou um legado disso, que todos os dias, ao dormir, antes de dormir, ele fazia uma retrospectiva do dia, para ele ver como que foi o dia dele e o que poderia ser ajustado para que ele no dia seguinte tivesse chance de fazer um pouquinho melhor. Se todos nós tivermos esse exercício constante, que não é brincadeira a gente fazer um exercício desse todos os dias, né? De olharmos como foi o nosso dia, de olharmos o que poderíamos fazer de melhor, que a gente fez 90% e não 100%. E o que a gente poderia fazer para o outro também. No dia seguinte, nós estaríamos trilhando um caminho de libertação. Então, nessa retrospectiva diária de Santo Agostinho, não caberia a culpa, porque justamente nesse lugar eu estaria me corrigindo do que eu não vi que não funcionava para mim naquele dia, e no dia seguinte eu seria uma nova pessoa. Eu seria uma pessoa com outras oportunidades, porque eu estaria desvinculando tudo que é culpa, tudo que é ego, para eu ser um ser mais livre, um ser mais consciente, para todos os dias iniciar o dia como um presente. Então, assim como a própria palavra presente traduz, todos os dias ao amanhecer nós recebemos um presente. Todos os dias nós temos a oportunidade de olhar para aquele dia e ver o que é válido, para que nós possamos fazer de todos os dias uma renovação. Passos bem pequenos, mas passos certeiros, passos firmes, para que a nossa caminhada à luz seja mais rápida. Então, quanto menos tempo perdermos com as nossas culpas, quanto menos nós nos apegarmos e jogarmos tudo isso no lugar que é de lugar dele merecido, que é o lixo, nós começamos
a dizer sim para o que foi, porque nós não éramos essa pessoa que tinha essa consciência e nós começamos a nos conectar com o divino, de saber que todos os dias nós erramos, mas nós lutamos todos os dias para acertar um pouco mais, para termos uma vida mais leve. E, por caridade, universo, me abençoe se eu posso ser eu, que todos os meus ancestrais olhem para mim e digam sim para mim, porque hoje eu sou o sonho de todos os meus ancestrais, porque as facilidades que eu vivo, o momento que eu vivo, todos os meus ancestrais gostariam de estar vivendo. Então, quando eu peço bênção aos meus ancestrais para que eles me abençoem, para que todos os dias eu possa ter novas oportunidades e que eu possa vencer as minhas más tendências, eu me conecto com o divino, porque eu sei que eu vou errar, mas eu sei que eu também tenho a possibilidade de acertar. Ficar preso no erro é burrice, porque nós, imperfeitos do jeito que nós somos, nós precisamos errar muitas vezes para encontrar o caminho do sim, da leveza, porque muitas pessoas, às vezes, o caminho dos ancestrais não foram tão fáceis, então existe um pouco do nosso destino que está vinculado a esses ancestrais, mas me abençoe se eu faço só um pouquinho diferente de vocês, para que a minha vida seja um pouquinho mais leve, porque muitas vezes vejo no meu destino algo que é do destino de vocês e eu estou cansado de carregar tanta culpa. Eu preciso que vocês me liberem para que eu, para pertencer, não preciso ter essa culpa. Tudo que eu fizer da minha vida será em honra, em nome de todos vocês que vieram antes de mim. E eu prometo fazer algo bom dessa vida como forma de reconhecer a grandeza que é essa vida que chegou até mim através de vocês. Então, olhar para a culpa como forma de olhar para isso, dizer sim e pegar isso como aprendizado e seguir é o melhor que nós temos para fazer. Então, quanto dessas culpas está vinculada às honras aos nossos ancestrais que sentiram alguma culpa até de não merecer ser feliz diante do sistema que era todo infeliz e hoje vocês têm a possibilidade de ser feliz, mas muitas vezes vocês se negam essa facilidade de ter felicidade porque os ancestrais não foram felizes. Então me abençoe se eu posso ser só um pouquinho diferente de vocês. Então, essa live é para que a gente possa deixar tudo que é do passado no devido lugar, que é lá no passado. Nós hoje temos a possibilidade de fazer diferente porque nós não somos mais os mesmos seres humanos que cometeram aquilo que hoje nós tentamos organizar para que nós não façamos mais. Mas a gente corre risco de repetir. A partir do momento que nós não tomamos consciência que isso existe no nosso sistema. E quando nós começamos a perceber que isso existe no nosso sistema, nós começamos a reverenciar os ancestrais e pedir permissão para seguir. Então hoje essa live veio de coração para eu falar sobre culpa, porque muitas vezes quando as pessoas me procuram, né? Isso aí, já havia minha avó falar muitas vezes que a nossa vida é muito melhor do que foi a dela. Sim, as vidas que vão vir aqui para frente, elas vão ser muito melhores do que os ancestrais, né? A gente vê hoje pela vida dos nossos filhos. A minha vida já foi melhor que a minha mãe, a vida dos meus filhos já foi melhor que a minha. E aí a gente vai vendo que, graças a Deus, existe uma progressão, né? Um progresso. E aí é a ordem natural das coisas, porque quando a gente vai se curando, nós vamos aliviando os descendentes. Então, está tudo certo. Vó, está tudo certo para o que foi do nosso sistema para trás. Mas me abençoe se eu hoje posso ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Porque graças a vocês, se não fosse vocês, hoje a gente não estaria numa vida tão confortável, né? Então, esse sentimento hoje que veio no meu coração de eu falar sobre culpa é que muitas pessoas nos pré-atendimento de constelação, eu percebo que elas carregam uma culpa. Culpa de quê, gente? A culpa ela só vem com a tomada de consciência, porque na hora do ato em si, muitas vezes nós não temos tanta consciência do que está acontecendo.
ou muitas vezes nós fazemos porque nós estamos identificados com os ancestrais, e aí vem aquele ímpeto. Às vezes a gente faz aquilo no fervor, né, com a cabeça quente, e então nós não estamos tão conscientes do presente. Então, que nós possamos estar cada vez mais presentes para que nós possamos usufruir desse presente, que é um presente. E o conselho que eu dou a todas as pessoas que possam ter alguma culpa é que elas joguem essa culpa no lixo e que elas possam fazer as pazes com elas mesmas e identificar que o que fica soprando no ouvido dela e na mente dela, que ela é culpada, que ela não merece, que ela merece sofrer, isso é tudo as coisas do ego. O ego que nos prende como forma de nos prender a essa realidade e não nos deixar crescer. Que nós possamos nos conectar com o divino, para que nós possamos entender que a nossa natureza é divina. Então hoje eu errei sim, mas amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor. E que todos os dias, essa mensagem de Santo Agostinho, de fazer essa retrospectiva do dia, para que no dia seguinte nós estejamos melhor e mais conscientes, é um bom exercício para que nós começamos a viver um dia de cada vez, com todo o que ele já é muito, né? Sem a gente ficar no passado e nem a gente ficar olhando para o futuro. Que nós possamos nos conectar com tudo que é grande, com tudo que é leve, com tudo que nos libera e que faz com que nós sejamos livres, porque já é tempo, já estamos cansados de tudo isso que nos prende e nos escraviza, principalmente a culpa. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado.